sou o Dani Spolaora, sou cofundador da Coru e aqui a gente está no podcast Vozes Coru para falar de RH, falar de negócios, falar de tendências. E a gente inaugura essa temporada hoje falando de quando cultura e resultados começam a conversar, quando essas coisas começam a dar certo e impulsionam os negócios. Nosso convidado é o André. Eu acho que, André, a gente se conheceu numa situação igual a essa, né? Sim. Então, eu acho que a gente foi introduzido, a gente estava conversando aqui uns 5 anos atrás, justamente nesse tipo de situação e ocasião. Mas, bom, seja super bem-vindo, convidado super especial, gente. O André é diretor da Gerdau, mas eu vou pedir para o André se apresentar melhor do que eu, ele faz isso. Obrigado, Dani. Primeiro é uma honra, né, estar inaugurando esse podcast Vozes aí da Coru. Fico muito grato pelo convite. De fato, a gente se conheceu numa situação semelhante. Sempre que posso, gosto de estar junto com vocês, interagindo, né? Então, estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho dos desafios estratégicos da área de pessoas, né? Eh, eu estou na Gerdau há pouco mais de 28 anos, sempre na área de recursos humanos, na área de pessoas, tá? Numa carreira de diversas oportunidades, né? Esses dias eu estava fazendo uma conta, assim, são 28 anos, mas já foram 17 posições, 6 mudanças, uma mudança internacional, e nos últimos 4 anos o convite para assumir essa área corporativa, né? A gente é uma multinacional brasileira, então hoje eu estou na área corporativa, liderando os processos de remuneração, performance, global mobility, org design e agora assumir a área de transformação digital do RH. Então, 28 anos sempre em movimento, assim. 28 anos, 28 empregos, né? Exato, mais ou menos. Legal. E assim, o motivo da gente ter chamado a Gerdau né, ter o caso da Gerdau aqui para a gente conversar, tem muito a ver com aquilo que eu estava te contando antes da gente começar a gravação aqui, que é a Gerdau para mim sempre foi uma referência de empresa brasileira que desbravou o mundo. Eu estava na faculdade, o case da Gerdau já existia como uma empresa que tinha ido para os Estados Unidos, que tinha conquistado novas fronteiras. Tem as dores e delícias disso aí que você vai contar, mas é engraçado que eu acho que é uma empresa que é influenciada por absolutamente tudo, né? Por política, por economia, por geopolítica, por guerra, por crescimento de potências, ascensão e declínio de potências. É um negócio muito maluco. Então, eu imagino que as decisões fiquem muito calcadas nesse tipo de coisa. Mas em que momento que a Gerdau virou a chave e falou assim, ou não, se não virou a chave, se isso sempre foi um ponto, que momento que você percebeu que a discussão de cultura era uma discussão de performance dentro da Gerdau? Esse é um ponto bastante interessante, né? Como você disse, é uma empresa com uma história muito forte. É uma empresa que completou 125 anos, né? Então é uma multinacional brasileira centenária, né? É uma empresa de origem familiar. A família ainda tem o controle da empresa. E essas características, elas refletem uma empresa que desde a sua fundação em 1901 sempre se preocupou com pessoas e, consequentemente, com a cultura dessa organização. Obviamente que ao longo desse período todo, houveram diferentes momentos de negócio e diferentes aprendizados. Quando eu olho para a minha carreira, pelos 28 anos que eu estou na companhia, em meados de 2012 a 2014, foi o momento que eu presenciei um ponto de discutir a estratégia da empresa e discutir uma revisão estruturada da cultura organizacional. Por quê? Porque ali naquele momento, claramente, entendia-se que a cultura poderia restringir a execução da nova estratégia da companhia, né? Então, do ponto de vista de negócio, periodicamente a gente revisita o plano estratégico da Gerdau, tá? E esses planos, eles sempre têm um horizonte de 10 anos. Ah, mas hoje 10 anos é uma eternidade, né? Mas a característica do nosso negócio, ela gera decisões estratégicas que são bastante complexas. Ah, eu vou entrar numa região do mundo, eu vou sair, eu vou fazer um processo de aquisição, eu vou fazer uma construção de um greenfield. Então, são decisões muito impactantes. Então, esse horizonte de aproximadamente 10 anos é quando a gente tenta enxergar a empresa para o futuro. E lá em 2014, a gente estava redesenhando um plano estratégico e veio uma discussão estruturada de que a cultura precisava ser modernizada para garantir a execução dessa estratégia. Ali, nós da área de pessoas aprendemos muito o quanto a cultura pode ser alavanca ou trava da execução de uma estratégia
nas organizações. E olha que legal, né? 2014. 2014 coincide com o livro famoso da Microsoft lá, que foi quando eles também começaram a redesenhar a cultura deles, que eles viram que o negócio deles precisava sustentar de outra coisa e virou um grande case, né? Para mim, né, as discussões de cultura mais profundas começaram nessa época aqui no Brasil, e a Gerdau era um exemplo para mim. Eu lembro que na época eu estava numa cervejaria e a gente estava começando essa conversa lá também, e a Gerdau era o exemplo. E é engraçado que a gente na Coru desenvolve lideranças, a gente trabalha com cultura muito ativamente nos nossos clientes, né? E muitas vezes a gente se depara com uma situação em que a gente conversa com as empresas e as empresas falam assim, não, mas quando que a gente vai ter os valores, os princípios escritos? Quando que a gente vai ter, assim, a conclusão do trabalho? E o que eu respondo para eles é assim, eu não sei. Eu acho que vocês que vão ter que conseguir materializar esse negócio ao longo do tempo, e aí, na hora que vocês se sentirem confortáveis, vocês formalizam alguma coisa. E você está falando de um processo que agora de 10 anos, que talvez tenha se esgotado, se exaurido, ou esteja em renovação. Assim, quando é que você sente que a cultura de fato está pegando, assim? Como é que a gente vê um processo de transformação de fato tomar forma? Esse é um bom ponto, né. A cultura ela sempre está presente, né. A partir do momento que você tem mais de uma pessoa, né, que você tem um grupo de pessoas, você está, de forma intencional ou não, construindo uma cultura, né. Através dos comportamentos, dos símbolos, né, dos sistemas, você está moldando uma cultura. Então eu concordo contigo, assim, colocar a cultura na parede ou colocar a cultura traduzida em visão, missão, valores ou qualquer outro, aspecto que a gente defina, é uma consequência, né, não é o fator principal. Mas de fato, esse ponto ele é crítico, porque lá quando a gente entendeu que era um momento importante de revistar a cultura da Gerdau, a gente foi tentar aprender e buscar método para fazer isso, tá. Na ocasião, a gente fez benchmarks, a gente conheceu, algumas metodologias e a gente foi buscar, uma metodologia de uma autora que é a Caroline Taylor. Ela é uma profunda estudiosa em cultura e, de forma resumida, ela traduz a cultura em 3 pilares: o pilar de símbolo, o pilar de sistemas e o pilar de comportamento, Uhum. que para mim é o grande desafio numa transformação cultural, é mudar, ajustar comportamentos, né. E num ambiente que nem o nosso, onde a liderança da Gerdau, ela é predominantemente constituída de engenheiros, é difícil falar de cultura, né, porque a cultura é algo bastante abstrato. Então, o grande desafio que a gente tem em situações como essa, é como é que eu traduzo algo que é percebido como abstrato, ou como bastante subjetivo, hã, em situações mais reais ou pragmáticas. Como é que eu começo a pegar exemplos reais e falar assim: "Olha, isso é um traço da nossa cultura". Que as pessoas percebem, né, aquele negócio assim que eu gosto de falar que cultura tem vezes que alguém comenta um negócio com você, aí você fala assim: "Conseguimos", Ah. porque era aquilo que eu queria que as pessoas falassem, é isso que eu queria que as pessoas traduzissem, né. Você sabe que a gente sempre teve valores bem definidos, Uhum. desde que eu entrei na Gerdau, tá. E a gente tem uma priorização dos nossos valores. É natural, né. Então, Uhum. assim, se você tem, sei lá, 10 valores, você prioriza eles. E segurança sempre foi um dogma Uhum. na Gerdau. Segurança das pessoas, sempre foi algo inegociável. E é um símbolo da nossa cultura, segurança Uhum. das pessoas, integridade das pessoas. E eu tenho um exemplo pessoal muito engraçado, que um dia eu estava na minha casa, e eu fui usar a furadeira e eu coloquei um óculos de proteção. E a minha esposa olhou e falou assim: É, "Pô, aí você criou uma crise que familiar. coisa ridícula, né? Que coisa é essa, tal?". E ali é um exemplo de cultura. Mesmo sem Sim. perceber, eu tenho uma atitude que eu aprendi no ambiente organizacional, mas que ele saiu dali e foi para minha casa, né, através de um comportamento seguro, né. E eu, Sim, de fato, fiz aquilo de maneira não intencional, né, automática. automática. Cultura é meio isso, né, é como é que você dá contexto para as pessoas e como é que você facilita a tomada de decisão sem escrever alguma coisa, alguma regra, né. É como é que as pessoas sabem como se comportar sem isso estar escrito, isso é sentido. E aí você falou do negócio de mudança de comportamento, né, que é a parte mais difícil, eu concordo contigo, assim, mas como é que vocês fazem lá? Ou como é que vocês fizeram? O que que vocês aprenderam? Como que muda comportamento? O desafio do comportamento é tangibilizar o comportamento, né. Porque muitas vezes eu falo do comportamento e ele parece algo, né, não traduzido não materializado, tá. Então o que que a gente aprendeu
nesse processo de evolução cultural, né? Primeiro, a gente tem que fazer um bom diagnóstico, né? Entender assim, quais são as características, né, da minha cultura? Quais são as fortalezas da minha cultura, né? Quais são as minhas fraquezas? O que que eu preciso incentivar? O que que eu preciso desenvolver? Ou, ou melhor, o que eu preciso parar de fazer, né? Do ponto de vista Hum, de comportamento. Quando a gente entende isso, o primeiro passo que a gente fez foi traduzir de uma maneira bastante simples o que que é cada comportamento. Vou dar um exemplo claro lá do nosso processo de evolução cultural. A gente vivia um grande desafio de pipeline na companhia. Vivemos até hoje, né? uhum, Só que hoje com características distintas. Um dos comportamentos que a gente fomentou na transformação cultural, ele se chama líder desenvolvendo líderes. Ah, tá bom, você vai lá, define que isso é uma competência que você quer desenvolver na tua companhia, e a tua liderança recebe aquilo e fala assim: "Ah, tá bom, eu faço isso, ou eu não faço uhum, isso, ou eu preciso melhorar, tal". O grande desafio é a gente deixar claro o que é isso, tá. Aí vou dar um exemplo que a gente usou como prática. A gente começou a definir indicador. Olha, todo líder tem que investir 20% do seu tempo em desenvolvimento de pessoas. E a gente começou a uhum, expor isso, né. A gente começou a medir isso. Próximo passo, naturalmente começam a surgir referências, pessoas que fazem isso bem. A gente começou a dar visibilidade para essas pessoas. A gente começou a reconhecer essas pessoas. A gente começou a mostrar essas pessoas como exemplo daquele comportamento que a gente quer fomentar ou desenvolver dentro da companhia. Então, para mim, o desafio da cultura, no que tange o comportamento, é traduzi-lo da forma mais simples possível, tangibilizá-lo, como o exemplo que uhum, eu dei, né? uhum, Ah, eu desenvolvo líder. Tá, então, né? Mede isso, me mostra isso, né? Eu lembro que na ocasião a gente chegou ao limite de, nas nossas agendas, o momento de desenvolvimento de líderes no calendário ter uma cor específica. E uhum, aí a gente ia para as reuniões e a gente projetava as agendas para que visualmente a cor chamasse atenção, falava assim, ó, uhum. nesse momento eu estou desenvolvendo pessoas. Então, são ações relativamente simples, mas que ajudam a traduzir a cultura. E aí as pessoas começam a entender, opa, peraí, será que eu faço mesmo isso? Ou quando você dá Uhum. visibilidade, na ocasião a gente chamava de role model, né? Pessoas que são modelos em algum comportamento. Que deve dar um medo danado de escolher quem é, né? Exatamente. Mas quando você começa a dar visibilidade para essas pessoas, a organização começa a entender o que que é aquilo que a gente quer para o futuro, ou o que que é aquilo que a gente quer transformar na nossa cultura. Ah, que legal. Você deu o exemplo do líder de desenvolvendo líder, esse negócio de um cuidar do outro, eu acho incrível, assim, as empresas conseguem fazer isso, eu acho que tem um valor, assim, incomparável. Mas me dá outros exemplos, assim, de coisas que vocês abandonaram, ou de coisas que foram muito fortes, assim, nessa transformação. Tem uma coisa que é bastante interessante, que foi difícil da gente tangibilizar também, que a gente entendeu no diagnóstico, que a gente era uma organização com uma cultura um pouco arrogante, tá? Seja pelo tamanho da organização, pelo crescimento que ela tinha recém vivido, pelo seu posicionamento de mercado, pelo que ela representa nos mercados que ela atua, tal. Então a gente reconheceu que a gente tinha alguns comportamentos que eram percebidos como arrogante, né? Ou uma companhia que olhava muito para dentro, né? E que Uhum, naquele momento era importante olhar mais para fora. E quando a gente foi entender a fundo como é que a gente poderia trabalhar para reduzir esse nível de arrogância, né? A gente identificou que um comportamento que precisaria ser fomentado é a escuta, hum, tá? E aí eu vou te dar outro exemplo que parece engraçado, mas a gente viveu muito isso na época. A gente começou a monitorar as nossas reuniões de liderança, né? E como é que a gente traduziu a nossa escuta? Primeiro a gente escreveu assim, olha, uma escuta ativa e genuína é parar para ouvir, para escutar o que a outra pessoa está falando. E você conhece bem, você trabalhou em grandes empresas. Numa reunião de liderança, todo mundo quer falar, todo mundo quer se posicionar, todo mundo quer ter o seu momento de voz, tal. E a gente começou a discutir como é que a gente ia implementar um ambiente onde a escuta fosse valorizada, aonde parar no momento para genuinamente escutar o que você está falando era um comportamento que precisava ser desenvolvido. E isso foi engraçado porque na época nós tivemos a ajuda de uma consultoria externa
e eles começaram a assistir às nossas reuniões, tá? De liderança. Uhum. E durante essas reuniões, sim, a gente está numa reunião aqui conversando, eu estou falando, você está pensando no que você quer falar ou no que você quer responder, então você não está E me ninguém escutando. completa uma frase, né? Exatamente. E foi engraçado que essa consultoria, para a gente ver como é simples, tá? Esse exemplo me marcou muito. Um dia, uma das consultoras chegou numa reunião de alta liderança com uma bolinha de tênis. E ela explicou o conceito da escuta ativa, que era o comportamento que a gente precisava desenvolver. E ela falou assim: olha, só vai falar na reunião quem estiver com a bolinha de tênis na mão. Quem não estiver com a bolinha de tênis na mão, não fala. É, 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 Vocês conseguiram fazer a reunião? parece brincadeira, né? Esse exemplo é real, tá? Ali você percebe o quanto desenvolver comportamentos é um desafio, né? Porque é um exemplo simples, a hora que você coloca em prática, eu olhava para as pessoas, inclusive eu, você percebia o desespero, né? A gente brincava que em algum momento a pessoa ia arrancar a bolinha da mão do outro, entendeu? Para falar. Porque o simples fato de você se policiar e falar assim, não, o Daniel está com a bolinha na mão, eu não posso falar, aquilo gera um incômodo do ponto de vista de ajuste de comportamento, que as pessoas começam a entender e falar assim, realmente eu não faço isso, né? Ou realmente, se eu estou numa reunião e todo mundo está falando ao mesmo tempo, eu provavelmente não estou tomando as melhores decisões, né? E, e que legal esse negócio da materialização, né? Esse negócio de fazer sentir a cultura. Os símbolos que você está dizendo, né? Assim, o calendário colorido é um símbolo muito forte, porque ele é muito visual, ele materializa muito claramente. A bolinha, por mais que não seja um símbolo da organização o tempo todo, mas ela materializa uma discussão que aconteceu para algumas pessoas em algum momento. E esse, para mim, é o grande ponto de cultura, assim, o quão é difícil superar essas necessidades de mudança, né? Fomentar essas necessidades de mudança. Vocês tiveram muita dificuldade, assim? Ou quais foram as maiores barreiras, organizacionalmente falando? O que que foram os entraves? O que que vocês tiveram que superar? São vários pontos, mas assim, quando eu te ouço, o grande desafio é a gente reconhecer que é necessária a mudança, né? Então, quando você pega um contexto de negócio, de uma empresa bem-sucedida, de uma empresa que vinha de ciclos de crescimento muito, muito intensos, assim, de uma empresa que vinha desbravando, como você falou no início, novos mercados, de uma empresa que tinha uma história desde a sua fundação de muito sucesso, e tal. É difícil convencer as pessoas que é preciso mudar. Então, assim, as pessoas entenderem que a mudança é necessária, para mim, é o primeiro grande desafio. E o que nós aprendemos é que para entender a gente teve que começar a mostrar o resultado que a mudança poderia gerar, né? Eu dei 2 exemplos relativamente simples, mas foi curioso porque à medida que a gente começou a fazer esses exercícios e replicar esses exercícios para outros fóruns ou de uma maneira maior dentro da organização como um todo, você começa a ver esse movimento ser amplificado, esse movimento ser disseminado em toda a organização. Outro ponto interessante da metodologia que a gente aprendeu, e tem diversas metodologias, mas a gente escolheu essa, é que o exemplo vem de cima. Então, quando a gente começou a trabalhar o desenvolvimento de comportamento da nossa liderança, a gente começou no C-Level e a gente só descia a hora que a gente tinha certeza que o C-Level estava plenamente desenvolvido ou tinha absorvido aquele conceito. Por quê? Porque numa organização, seja ela grande ou pequena, as pessoas olham para cima. Então não adianta eu falar que eu tenho uma cultura de baixa hierarquia e eu tenho estacionamento privativo para diretor e vice-presidente. Uhum. Ou eu nem sei se isso existe mais ainda hoje em dia, mas eu tenho no refeitório mesas distintas dependendo da posição que a pessoa ocupa. Eu vou te falar que existe, viu? É. É. Então, assim, a metodologia que a gente escolheu, ela preconiza que você tem que ir do topo da organização, né? Do C-level, e você só desce um nível quando você entender que aquele nível já está maduro, que ele está preparado. Inclusive, do ponto de vista de desenvolvimento, a gente tinha uma premissa que a gente chamava de líder desenvolvendo líder. O
quem replicava os treinamentos de comportamento não era necessariamente a área de pessoas. Uhum. Era o líder de um nível superior que vinha trazer o seu exemplo de mudança e replicava para a liderança de baixo. E o que acontece quando você vê isso se disseminando por toda a organização é que os exemplos começam a se multiplicar, Uhum. tá? E é óbvio que a gente falava na época que tinha um zigue-zague, né? Você não muda do dia para a noite. Você tem altos e baixos, né? Então você tem vários exemplos positivos da mudança e às vezes aparecem exemplos negativos da mudança, né? Respondendo a tua pergunta de maneira direta, né? Desafios. Nós tivemos que trocar muita liderança nesse período, né? Porque a gente teve líderes que tiveram muita dificuldade de se adaptar, Não se adaptaram. não se adaptaram. E nós tivemos que fazer mudança. Por quê? Porque se nós não fizéssemos as mudanças, a gente não provava que aquilo era um movimento importante, um movimento necessário para a companhia. E aí na linha da materialização de novo, né? Dois exemplos aqui bem legais, né? Um que é as lideranças multiplicando a formação em comportamento, em cultura, em liderança. Ou seja, você materializa uma nova cultura, uma evolução numa pessoa e as decisões de quem fica e quem sai, né? Porque as pessoas observam esses movimentos. Quem está sendo promovido? Quem que não está ficando? Quem que estacionou na carreira? Quando você dá os bons recados e toma boas decisões alinhadas para a direção que você vai, isso materializa muito fortemente cultura, né? Posso dar outro E, exemplo claro, prático? por favor. Nós tínhamos, e a gente aprendeu isso com a metodologia, uma classificação de toda a nossa liderança, né? Então a gente tinha o melhor exemplo, que era aquela pessoa que estava muito engajada com a mudança e rapidamente se tornava um exemplo, um role model. Uhum. Então a gente tinha essas pessoas classificadas nominalmente. Nós tínhamos o que eles falam, que eles chamam de seguidores, de pessoas que não são referência, mas elas estão dispostas a acompanhar esse movimento. Nós tínhamos as pessoas do tanto faz, né? Uhum. A Eu água vou, tá não vou, tá morna. bom, né? E nós tínhamos os detratores. As pessoas que tinham crenças tão fortes, estavam tão enraizadas com a cultura naquele momento, que não aceitavam a mudança. Isso era, obviamente, com todo cuidado, com toda a descrição, isso a área de pessoas mapeava. Por que, que é importante esse mapeamento? Para você ter foco nas ações de desenvolvimento, para você nortear as suas decisões de movimento de liderança, né? Então, dá um exemplo real. A partir do momento que você divulga, né, o que você acredita, qual que é o target da tua nova cultura tal, se você não tiver um cuidado nas tuas decisões de movimentação de liderança, você pode passar um sinal completamente contrário. Um Exatamente. outro exemplo simples que a gente começou a fazer na época e faz até hoje, toda vez que a gente solta uma comunicação interna de uma movimentação de líderes, seja uma promoção, uma movimentação lateral, a gente cita nessa movimentação os comportamentos que aquele líder faz que Ah, é. qualificam ele para a posição. Porque normalmente a gente conta a história da pessoa, né? Exatamente. Então a gente cita comportamentos. Isso reforça a cultura, né? Um outro Uhum. exemplo aqui, sem querer me estender, a questão da segurança. A gente tem uma regra de que líderes que têm baixa performance em segurança, a gente não movimenta. Porque a gente fazer um movimento de reconhecimento dessa liderança é um contrassímbolo de algo que para nossa cultura é muito forte, que é segurança. Imagina a, a tua população, os teus colaboradores veem uma área que não está performando em segurança e você vai lá e anuncia, por exemplo, a promoção daquela pessoa. As pessoas percebem isso. É verdade, totalmente. E é engraçado, assim, né? Você falou do zigue-zague, né? Eu comecei aqui perguntando, né, quanto tempo leva, que hora que bota na parede, que hora que escreve as coisas, né? Quanto tempo. E essa pressão que a gente RH sente de, não, eu preciso formalizar esse negócio. E o movimento é de sanfona, né? Mudar comportamento é um movimento de sanfona. E o quanto é importante viver as consequências primeiro daquilo que você se propõe a fazer, né? Mapear o negócio, acompanhar, dar o tempo das pessoas, entender quanto tempo as pessoas vão levar para mudar, quem muda de fato, quem não muda. Então, quer dizer, é um processo longo, ele é contínuo, né? E a gente não pode, definitivamente, assim, o que eu tiro de dois pontos principais aqui disso que ele falou até agora é a gente precisa materializar, e você deu vários exemplos super legais, e dois, a gente tem que conviver com as consequências das decisões que a gente toma também. E a gente tem que mapear essas consequências e ser intencional e tem técnica para isso, né? Por exemplo, mapear o comportamento dos líderes e quem está
em cada quadrante, vamos chamar assim, né? E aí fica uma dica para quem tá no Ninebox ainda, né? É, Bom ponto. fica essa dica aí. Eu vou te perguntar outro negócio, eu vou pegar um guia, mas porque tá escrito de um jeito muito legal aqui. Como que a cultura da Gerdau hoje você sente que ela gera vantagem competitiva para o negócio? Essa pergunta é difícil. Na verdade, assim, eu acredito sempre em olhar para indicadores de negócio. Os indicadores de pessoas, na maioria deles, se não todos, para mim são indicadores meio, né? Então, toda vez que a gente promove uma mudança cultural ou um ajuste, né? Eu dei o exemplo da grande mudança que eu vivi em 2012 e 14, mas assim, toda adaptação de cultura que a gente faz, eu acredito que nós temos que olhar para os indicadores de negócio e ver como é que eles estão se comportando, tá? Eu vou sempre trazer indicadores de segurança, porque hoje, quando você fala com pessoas na Gerdau, ou pessoas que conhecem a Gerdau, um dos primeiros comportamentos que são declarados pelas pessoas é segurança, né? Seja interno ou externamente. Ah, você conhece a Gerdau? Tal. O que que é a Gerdau para você? Pô, a Gerdau, ela preza pela segurança das pessoas. A Gerdau, né? A gente para a operação em situações inseguras. Então, assim, a gente toma decisões que as pessoas percebem que segurança está acima de qualquer outro valor, assim, para a companhia. Então, o que a gente faz? Sempre eu olho para os indicadores de negócio e traduzo e faço uma conexão de como aquela mudança de comportamento, qual o impacto dela no resultado daquele indicador, né? Hoje nós estamos vivendo um novo ciclo na companhia, né? De 2012 para cá, a Gerdau mudou muito, né? Ela mudou o seu posicionamento no mundo, então ela saiu de várias regiões, né? A gente operava em todos os continentes, hoje a gente opera só nas Américas, isso foi uma decisão estratégica, né? A gente opera só nas Américas. Já há 4 anos, a maior operação da Gerdau é os Estados Unidos, né? Então, apesar de ser uma multinacional brasileira, os Estados Unidos hoje é a nossa principal fonte de receita, né? Então, esse reposicionamento da empresa, ele exige que quando a gente fala de cultura, a gente traduza a mudança que eu quero promover no bottom line, no resultado que aquilo está gerando. E tem que ser indicador de negócio. O que nós estamos vivendo hoje, tá? Em virtude de toda essa mudança cultural, hoje em algumas operações, a gente está num movimento muito forte de ajustar a cultura para resgatar a performance, tá? Como é que a gente está discutindo isso? Lá atrás, naquele grande movimento, a gente promoveu muita autonomia. Isso era uma premissa nossa. A nova cultura vai ter mais autonomia. Por quê? Porque a empresa tinha crescido muito. Porque a empresa não queria centralizar decisões. A empresa não queria ser uma empresa demasiadamente burocrática. A empresa queria empoderar seus líderes. Então a gente fez um movimento muito grande de autonomia. O comportamento ele se chama autonomia com responsabilidade. Então a gente descentralizou muita decisão de negócio. Tá? Isso é uma mudança cultural. Né? Como é que você faz isso na prática? Você começa a, por exemplo, tirar decisões do corporativo e levá-las para a operação. Né? Na prática, você começa a incentivar uma cultura de autonomia. Hoje, depois de 10, 15 anos, a gente está discutindo o seguinte: o quanto dessa mudança, em algumas situações, fez a gente perder performance. Nós estamos, nesse momento, tendo essa discussão. E foi interessante que a gente discutiu a performance dos negócios e no meio da discussão veio a cultura. Opa, peraí. A descentralização, a autonomia, ela foi muito boa, ela gerou uma série de resultados positivos, mas em algumas situações ela impactou performance de maneira negativa. Como é que eu ajusto isso? Rever a tua cultura. É uma grande transformação que nós vamos precisar fazer agora? Na nossa visão, não. Mas existem ajustes que vão ser necessários para você recuperar a performance de alguns negócios. Né? Então, esses dias a gente estava conversando também com uma outra grande consultoria, eles traduziram isso em papel do centro. Eles falaram que é sempre um pêndulo, né? A autonomia, às vezes, ela vai demasiadamente para um lado ou demasiadamente para o outro. Então, eles falaram assim, olha, vocês precisam entender qual que é o equilíbrio. Que tipo de decisão vocês querem trazer de volta para o centro e que tipo de decisão vocês vão continuar tendo ela na operação. O interessante é que a gente está falando de negócio, a gente está falando de EBITDA, a gente está falando de indicadores de performance industrial, a gente está falando de segurança, e a gente, no meio da discussão, fala assim: nós vamos precisar fazer um ajuste na cultura.
Porque é um desafio, né? Você pegar agora uma autonomia que está na ponta e falar assim: Sim. olha, vamos rever um É. pouco isso aqui agora. É, porque na prática o que acontece é você tira algumas alçadas de aprovação de alguns processos, você tira orçamento, você Exemplo tira real. time, centraliza. É Exemplo assim real. que materializa, né. A minha área está E vivendo isso hoje. aham. A Flávia, nossa CHRO, me deu o desafio de estruturar o processo de workforce planning globalmente. Isso é contrário a qualquer movimento de autonomia, tá? E hoje as operações têm total autonomia no que se refere ao workforce planning. Então nós começamos essa discussão do ponto de vista cultural. Uhum. Como é que eu preparo a organização para ela entender que nós vamos ter um nível de controle do workforce planning diferente do que a gente tem hoje? Não, e olha que exemplo legal que você deu. E aí você me corrige se eu interpretei errado, tá, mas aí eu tô tentando mergulhar aqui na cultura da Gerdau com essa aula que você tá dando. Pô, você vai lá e opera em todos os continentes do mundo. Pô, seu negócio é gigante. Todos os continentes é um negócio, cara, em termos políticos, econômicos, logísticos, é a maior complexidade do mundo, né? Literalmente é toda a complexidade do mundo, e aí você de um escritório tem que decidir pelo mundo inteiro. O que que você faz? Você fala, não, deixa a ponta decidir, porque os caras estão lá, as pessoas estão lá vivendo aquela realidade naquele lugar, eu vou dar autonomia. Aí depois você toma uma outra decisão de negócio, volta atrás e fala assim: não, a gente opera nas Américas, porque para o negócio faz sentido. Então a ponta já não é tão ponta assim mais, né? Ela já está mais próxima, ela já está dentro de uma alçada de decisão que você consegue centralizar mais. Você já tomou essa decisão por algum aspecto de performance de negócio que fazia sentido. Então você vai lá e retrai a cultura um pouco para um outro lugar. É isso? Excelente exemplo, é exatamente isso. Sempre na perspectiva da decisão do negócio, né? Então, um reposicionamento de posicionamento regional, de sair de todos os continentes e vir para focar nas Américas. É legal te ouvir, porque assim, imagina hoje a nossa maior fonte de receita ser os Estados Unidos, o desafio cultural de eu ser uma multinacional brasileira com uma grande presença na América Uhum. do Norte, né? Com uma grande presença nos Estados Unidos, né? Tem um desafio cultural gigantesco, né? Você trabalhou em multinacionais, né? Você ser uma multinacional brasileira, né? Eu converso com os meus pares, né? Que estão na área que eu tô hoje, que trabalham em multinacionais, e eles falam que o sofrimento deles é tomada de decisão, porque a decisão tá toda na matriz, no Hum. headquarter. Você é o headquarter, né? Exato. É Mas para que autonomia nessa hora, né? às vezes eu falo com o time da América do Norte, eu tenho que entender a cultura Sim. local, que é difícil para um americano entender que a decisão tá aqui. É, eu vivi isso também, né? Grande parte da minha carreira eu vivi numa multinacional que é brasileira e daqui foi exportado o modelo e existia esse questionamento até para aspectos de diversidade e inclusão, o volume de brasileiros fora do Brasil e quanto isso influenciava nas outras operações dos outros países. Era uma super discussão. Mas assim, eu queria até chamar a atenção para a galera que está gravando aqui, que está nas câmeras e tal, porque a gente precisa pegar esse corte da autonomia, dos continentes e do movimento do negócio com a, com a cultura de relaxar um pouco com isso e deixar a ponta operar e depois centralizar de novo, assim, e esse corte é uma aula de cultura que raras vezes a gente vê, assim, então, sensacional. E cara, e aí você citou várias vezes assim, né? Pô, a gente teve uma consultoria, a gente se inspirou numa autora, a gente teve uma outra pessoa que trouxe a bolinha de tênis, aí a gente depois teve outra pessoa que falou do pêndulo pra gente e tal, e talvez seja até da mesma empresa, mas pouco importa. Mas e você falou de um aspecto que é a escuta, né, e de desenvolver essa habilidade. E você trazer elementos externos, e você trazer benchmarks, e você trazer outras empresas para discussão e etcétera. Qual que é a importância de você construir um ecossistema para você evoluir, assim? Você sente que isso foi um ponto-chave? Total. Primeiro, é, eu falei um pouquinho da arrogância organizacional, né? E não é arrogância de maneira pejorativa. Uhum. Você trabalha numa grande empresa, numa multinacional, numa empresa que é líder do segmento que ela Sim. opera, tal. É natural que você comece a perceber comportamentos, né? eh, que traduzam um pouco de arrogância, né? Hum. Eh, Eu diria que até matemático, te interrompendo assim, né, uma empresa como a Gerdau acertou muito mais do que errou, por isso que ela é Perfeito, desse tamanho. Então é perfeito. natural que você olhe para suas decisões e fale assim: "A gente acerta". E esse teu ponto do ecossistema, ele é uma mudança de comportamento, né? Porque quando você, historicamente é muito bem sucedido, você tende a acreditar que tudo que você faz é o melhor
que todas as suas decisões são corretas, né. E é interessante isso que você traz do ecossistema, que a gente precisou se esforçar e a gente ainda se esforça muito para olhar para fora, né, para ter uma cultura de mais humildade, de mais empatia, de entender que nós não sabemos de tudo. Isso é uma competência que a gente fomentou dentro da Uhum. transformação cultural. Nós não sabemos tudo, né. Porque não quer dizer que você tem bons resultados, que lá fora ninguém faz melhor que você, né. Então essa questão do ecossistema, essa questão de dedicar tempo, né. A gente conversa de vez em quando eu e você, eu vou Uhum. eu fui nos encontros do Cabernet, então assim, parar a tua agenda para falar assim: "Não, espera aí, é importante olhar para fora, é importante entender o que está acontecendo, é importante, reconhecer que a gente não é bom em tudo que a gente faz, ou a gente não é o melhor em tudo que a gente faz". E isso é um desafio cultural, porque se você está gerando resultado, a tendência é que você acredite que isso não é necessário. Então o ecossistema, né, e eu acho que hoje em dia ele é muito interessante, porque ele é fluido, né. Então, né, antigamente grandes empresas faziam benchmarks com grandes empresas. Hoje eu saio para olhar iniciativas fantásticas de benchmark em empresas que não têm nada a ver com o segmento da Gerdau, Uhum. em empresas que têm uma proporção de tamanho de negócio, de impacto bem diferente do nosso, ou que atuam, né, de formas muito diferentes do nosso, mas tá aberto a isso, e por isso que eu reforço a cultura, né, nós temos um comportamento que é nós não sabemos tudo, né, e trazer a consciência disso, eu acho que incentiva e promove esse tipo de conexão externa, né, e que hoje para mim é fundamental, porque por mais que você tenha suas fortalezas, conheça o seu negócio e seja bom no que você se propõe a fazer, o mundo hoje ele tem uma dinâmica que sempre tem coisas novas acontecendo, sempre tem coisas, sendo feitas melhores do que você faz, sempre tem e antigamente eu achava tudo muito mais difícil, hoje, se você se propor a fazer, né, se você tiver Uhum. humildade para falar assim: "Não, espera aí, deixa eu ir lá ver o que o Daniel tá fazendo, né, talvez ele tenha algo interessante lá para mim". Eu acho que isso hoje é um ponto crítico para qualquer organização, de parar e falar assim: "Bom, eu não estou sozinho nesse ambiente, né, nunca estive, mas hoje é crítico que você esteja conectado e esteja buscando parcerias, esteja conversando com pessoas externas". Eu acho que isso tem um valor ímpar. Não, muito legal, cara. E que generosidade sua, assim, de contar as entranhas das decisões, de como as coisas aconteceram, assim, muito uma mega aula, assim. Eu tô saindo daqui com 2 pontos, assim, né, principais. Acho que o primeiro deles, você começou falando que a Gerdau é de 1901, tá, é isso mesmo, né? Isso. 1901, então a gente tá falando de 125 anos. Eu não consigo chegar a outra conclusão que não seja: não existe empresa centenária sem cuidar de cultura, assim. Me surpreende muito pouco isso ser uma agenda relevante para vocês, porque não tem como uma empresa dessa longevidade, desse sucesso, não ter cultura na agenda desde sempre. Talvez com outros nomes, com outras formas, isso vai mudando, mas assim, não eu vejo como absolutamente improvável, até impossível, se dar de outra forma, né. Então esse é um primeiro super aprendizado. E o segundo super aprendizado, assim, qual é o poder da escuta, né, assim, porque em algum momento, né, nesse ciclo mais recente, alguma fagulha veio de: "Precisamos mudar". Não necessariamente a fagulha vem da alta administração, às vezes ela vem, mas você tem vários sinais em vários lugares que você acaba captando isso, e aí obviamente alguém tem que assumir o papel de fazer o trabalho e de cascatear o trabalho. Mas para além dessa fagulha e isso ter despertado uma vontade de evoluir, o como essa mesma característica faz vocês continuarem discutindo o tema ativamente e continuarem se conectando ativamente, e o processo virar um processo contínuo e não virar um projeto de cultura, né, virar um processo de cultura, virar uma questão institucional para Gerdau. Então eu tô saindo com esses 2 pontos, assim, super, super fortes. Vou te pedir para você fazer as considerações finais, o que que você acha que é seu próximo ciclo aí, para onde que a Gerdau vai, e o que que te anima no futuro? Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, foi um papo muito fluido aqui, né, pegando esse nosso último ponto, né, eu tô aqui também para reforçar as nossas conexões, para aprender com vocês, né, para compartilhar experiências, mas também para buscar novos aprendizados, né.
Hoje a Gerdau ela está num momento bastante importante, né? A empresa continua muito forte, muito sólida, né? Continua se reinventando. Hoje a gente tem muita consciência do impacto que a gente tem em todas as comunidades onde a gente atua, onde a gente opera e a relevância que a companhia tem para toda essa evolução que a gente precisa fazer acontecer na sociedade em geral. E a gente se sente muito mais preparado, não só olhando para a agenda de cultura e de negócios de maneira permanente, sempre atento ao que a gente precisa ajustar ou melhorar, mas também de entender que os resultados eles acontecem a partir de movimentos mais colaborativos ou a partir de posturas e comportamentos assim de mais humildade, de mais entendimento de que está tudo conectado, né? De que as nossas decisões e as nossas ações geram impactos que às vezes a gente não está nem enxergando. E como é que eu trago isso para nós que lidamos com pessoas, para a área de pessoas, né? Como é que a gente olha para nosso dia a dia, a nossa agenda, as nossas prioridades e consiga entender assim o impacto que a gente gera, não olhando para os nossos indicadores, olhando para a performance da nossa área, mas sim para olhar para o resultado final de quem está sendo impactado, seja dentro ou fora da organização, e entender de fato o quanto nossas decisões podem impactar e influenciar o futuro dos negócios, né? Fico bem feliz de ter inaugurado esse podcast aqui com vocês, Voz, assim, conta muito comigo, né? Eu acho que vocês têm feito um trabalho impressionante, assim, fico muito grato de ter sido lembrado e de estar aqui com vocês nesse momento especial. Legal, vindo de você, a gente fica extremamente é, é, vaidoso. Muito legal. André, obrigado, foi ótimo. Mega aula. E a gente vai se falando por aí. Gente, esse é o Vozes Coru e a voz de hoje foi o André. Obrigado.